comecei a atender como psicanalista e vi o quão bom a psicanálise pode fazer na evolução do outro ser humano. Porque hoje em dia fala-se muito, De mas saúde mental, mas sim. ninguém escuta, né? O poder da escutatória, isso é transformador. E a psicanálise traz isso, juntamente com a pandemia, que todo mundo teve que parar, prestar atenção no outro, prestar atenção em todos os seus afazeres. Aí onde foi esse surto aí de ansiedade? E você acha que assim, a procura está maior? Agora sim. Porque as pessoas estão mais Então, conscientes que precisam, isso, que precisam estar bem com a saúde mental em dia. Uhum. E falam-se tanto da saúde mental e às vezes a própria pessoa que está ali precisando e não sabe. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que disseminar mais informações, a gente tem que sempre estar falando sobre isso, porque às vezes uma pessoa está passando uma crise de ansiedade e não sabe, uma crise de pânico e não sabe. E o que faz o psicanalista? Assim, qual a diferença do psicanalista para o psicólogo? Eu costumo falar que o psicólogo, eu pego uma árvore como metáfora, uma planta. O psicólogo, ele vai no agora, a planta tá ficando seca, ele vai lá e coloca a água. O psicanalista, ele vai na raiz. O que aconteceu para ela ter ficado seca? Isso, a gente volta bem lá, desde quando você era criança, tudo como é que foi a relação do seu pai, a gente quer saber também do seu pai, né, da sua mãe, como é que foi essa troca de amor. Estudo, é então. todo um estudo, eu falo que é um estudo do ser humano, é um estudo de caso que eu falo. Para poder você conseguir achar o porquê que está desencadeando aquilo ali para ele. E eu uso também muito a reprogramação mental. Assim, o indivíduo está passando por uma crise de ansiedade. Então, por que você está dando tanta importância para isso? Vamos lá, vamos trabalhar só isso. Aí a gente consegue acalmar. Ultimamente, estou trabalhando numa escola. Então, assim, os casos de ansiedade, as crianças que eu consigo acalmar, é tudo com a reprogramação mental. E você acha que cresceu muito nesses últimos anos, assim, essa questão das crianças, de ansiedade? Cresceu. Uhum. Cresceu. Eu, na educação, eu percebo. E picos, assim, que me chama a atenção é no pico máximo da ansiedade. Como, o nervosismo, a gritaria, de não conseguir se controlar, de se morder, e um choro constante. Isso em qual idade, mais ou menos, que você está maior? Está maior, 11 anos. 11 anos? 11 anos. Mas você acha que, o porquê disso? Eu acho que justamente porque veio os pais evoluindo muito pro dia a dia, né? E ninguém parava e olhava o outro. Então, pegava-se a criança, colocava na escola, a criança ia lá, estudava, voltava para casa e não tinha muito aquela relação familiar, pai e filho. E quando isso acontece, eles começam a observar, opa, tem alguma coisa aqui. E a maioria dos casos que eu atendo de criança é justamente por conta de algum problema com os pais. Porque os pais estão se separando, porque o pai não me dá atenção, porque meu pai não fala comigo, porque minha mãe trabalha o dia inteiro, não consegue nem ver o que eu estou fazendo. Então, assim, essa troca de amor, né, de carinho, de atenção familiar, pai e filho, desencadeando. Tá um pouco escasso e acaba acontecendo isso. E, tipo assim, né, pros pais, né? Acho que é besteira. Não, eu digo assim, também acham isso? Acho que é besteira, que a criança que é uma criação. Tá lá, isso é besteira, isso passa, ela não é assim, isso, ela não é assim. Isso daí ela tá falando com você, entendeu? Eles acham assim. Aí quando você vai avaliar o pai também tem problemas. Entendi. Entendeu? O pai também tem uma crise de ansiedade, tem uma depressão, às vezes ele não foi ouvido quando criança, e aí aquela falta de amor, aquela falta de carinho, ele acabou acarretando nesse indivíduo. Também, às vezes ele já pegou também da criação dele, aí você vai pegando... aí já vai jogando, porque é tudo um ciclo vicioso, que como meu pai me criou assim, eu vou criar meus filhos assim, e na verdade não é, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando constantemente. E tipo assim, para os pais que são mais atentos, né? Quais são os sinais, assim, que você acha que os pais têm que ficar ligados de que a criança não está bem? Quando ela começa a se trancar dentro do quarto, quando ela começa a se isolar. E muito se falou que agora vai ter muito caso de suicídio, né? Isso, já está tendo, né? Agora, esse mês de setembro, que levantaram tanto essa bandeira, foi por conta desses adolescentes, porque eles não conseguem enfrentar um conflito familiar. Então eles ou então eles se mutilam e acham melhor,
Se eu me suicidar, vai ser melhor para o meu pai. Vou dar menos trabalho, sim. Uhum. E será que realmente isso vai valer a pena? Né? Eu falo, será que toda a sua família vai valer a pena o sofrimento de ver um filho partindo porque simplesmente você não está se adaptando com o seu pai? E por que seu pai não observa você com outros olhos? É muito difícil a gente querer mudar os pais e os pais aceitarem que os filhos têm problemas, porque na verdade é uma relação mútua. O pai não está bem, aí acarreta na criança. Então, tipo assim, uma coisa que você dá uma dica para os pais ficarem atentos começou assim, se distanciar. Isolamento social, não querer falar. Observa-se na escola, porque tudo hoje coloca-se culpa na escola, é por conta da educação. Acha que é obrigação da escola educar, né? Não é, observa. Porque às vezes ele já, mesmo na sala de aula, ele não está tendo uma boa evolução, um bom rendimento, então isso já é um sinal. Que algo não está bem ali, algo não está acontecendo. Então, a criança mudou o comportamento, né? De qualquer maneira... Observa, porque tem alguma causa ali, seja ela o que for. Né? E procura, assim, um psicólogo, um psicanalista. Porque você vê, gente, né, assim... Ainda muito se tem preconceito, né? Uhum. De quem faz uma terapia, de quem vai para psicólogo, de quem vai para psicanalista. Isso, eu tô maluco. Muito ainda tem esse preconceito. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. Gente, a terapia é uma evolução.